O livro que virou filme, O Refúgio Secreto, conta a história verdadeira que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Uma família cristã na Holanda, a família Ten Boom, arriscou a própria vida para esconder judeus perseguidos pelos nazistas. Corrie Ten Boom, junto com a sua irmã Betsy Ten Boom, acabou sendo presa e enviada a um campo de concentração em Ravensbrück. Que aconteceu nesse terrível campo de concentração foi algo tremendo, assustador, mas também transformador. Quer saber o que aconteceu com as 2 irmãs e o que essa história nos abençoa hoje? Continua me assistindo que depois da vinheta eu vou lhe contar. Vem comigo. No campo de concentração em Ravensbrück, as condições eram totalmente desumanas, como qualquer campo de concentração que a Alemanha nazista tinha feito na época da Segunda Guerra Mundial. Havia muita fome, muito frio, muita violência e muito sofrimento. Humanamente, não havia forças para suportar tanta tristeza. Mas Corrie Ten Boom relatou em seu livro que, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à tristeza, à fome, a frio, a violência, a sofrimento, mesmo dentro de um campo de concentração da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, Corrie experimentava poderosamente o cuidado e a força de Deus. Em uma das noites mais difíceis que as 2 irmãs passaram, Betsy, já muito fraca, disse a Corey: "Não existe lugar tão profundo que o amor de Deus não seja mais profundo ainda". Essa frase marcou Corey para sempre. Apesar de Betsy ter falecido ali naquele lugar terrível, Corey sobreviveu e passou o resto de sua vida testemunhando que o Senhor foi o seu escudo, a sua força e a sua salvação. Esse acontecimento na vida de Corey ten Boom ilustra muito bem o que o salmista Davi ensina no Salmo 28, do verso 6 ao verso 9, que é o nosso texto desta mensagem. Acompanha comigo a leitura. Salmo 28, do verso 6 ao verso 9. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como o seu pastor e conduze-os para sempre. Assim como Davi no Salmo 28, Corey descobriu que Deus não apenas ouve as nossas súplicas, mas Deus também nos fortalece, Deus nos protege, mesmo nos momentos mais sombrios da vida. Pois, como Davi afirmou fervorosamente e com o coração cheio de gratidão no verso 6, bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. Sim, meu amado, minha amada, Deus ouve as nossas súplicas. Deus ouve as nossas orações. Todos nós enfrentamos momentos em que a vida parece cercada de pressões, inseguranças e incertezas. Quem de nós ou já não está passando, ou não passou, ou acabou de passar
por um momento muito difícil na vida. E nessas horas, o salmista nos lembra que o crente no Senhor Jesus não depende, graças a Deus por isso. Nas horas mais difíceis, nas horas de mais incerteza, tristeza, pressões e inseguranças, o salmista nos lembra que o crente não depende apenas de recursos humanos, mas sim de um Deus que ouve, de um Deus que responde, de um Deus que sustenta. O Salmo 28 nos mostra a jornada de Davi, da súplica ao louvor. Davi clama e é ouvido, e finalmente se alegra no Senhor. Eu quero trazer para vocês 4 pontos sobre isso. Primeiro ponto: Deus ouve a oração do justo. O salmista começa exaltando: Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. Davi tinha certeza de que não clamava em vão. Davi tinha certeza que as suas lágrimas, que as suas dores, que os seus medos, que tudo que ele passava chegava até o trono de Deus por meio de suas orações. Isso nos ensina, meu querido, que o silêncio de Deus nunca significa esquecimento. Deus ouve o clamor dos seus filhos. Deus atende. E a palavra de Deus é clara em dizer que quando nós buscamos o Senhor, nós vamos encontrá-lo. Quando oramos, mesmo sem ver de imediata a resposta, precisamos confiar que Deus está sempre nos ouvindo, atento às nossas súplicas, atento ao nosso clamor. Você sabe muito bem que Deus tem 3 formas de nos responder: sim, não e espere. E na maioria das vezes você vai concordar comigo que Deus diz: espere. Não é à toa que o Salmo 37 nos diz: espera, pois, no Senhor, confia nele, espera, pois, no Senhor, espere no Senhor. Tenha certeza que Deus está em silêncio, mas está ouvindo a sua oração e vai agir no tempo oportuno, no tempo próprio. Segundo ponto que nós aprendemos aqui no Salmo 28 está no verso 7, que o Senhor é a força e a proteção do crente. Olha a primeira parte do verso 7. O Senhor é minha força e meu escudo, nele o meu coração confia, dele recebo ajuda. Davi reconhece: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo. Preste atenção. Davi fala aqui de 2 coisas muito importantes nas lutas: a força e o escudo. Força fala de poder interior para enfrentar as batalhas. E esse poder hoje está à sua disposição, porque você é morada do Espírito Santo de Deus, que é o dono de todo o poder. Fortaleça-se, meu amado, o poderoso poder do Espírito Santo habita dentro de você e está à sua disposição para que você possa enfrentar com coragem todas as batalhas. Você é o templo do Espírito Santo, ele habita em você e essa força de Deus está à sua disposição, porque o Senhor é a nossa força. Mas também Davi fala que Deus é o escudo. Escudo serve de proteção contra ataques externos. O nosso Deus, em vários textos da Bíblia, é citado como um poderoso escudo contra o mal, contra os ataques do inimigo. Por exemplo, no Salmo 28, verso 7, o Senhor é minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido. Provérbios, capítulo 30, verso 5, toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. O resultado do Senhor Deus como nosso escudo é: dele
recebo ajuda, como diz Davi, e o meu coração exulta de alegria. Meu querido, muitos confiam em dinheiro, no seu status, na sua posição social, muitos confiam em estratégias humanas, mas a verdadeira força e proteção vem do Senhor. Confie no Senhor, porque Ele é a sua força e o seu escudo. Terceiro ponto, Deus é a força do seu povo. O verso 8 diz isso: o Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Aqui Davi amplia a sua oração. Deus não é apenas a sua força individual, mas também a força de toda a comunidade do povo de Deus, de todos os seus filhos, de todo o seu povo. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, diz que a igreja de Jesus é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é povo de propriedade exclusiva só de Deus. Que maravilha! Que privilégio! Repare que Davi afirma que Deus é a fortaleza que salva o seu ungido. Davi está fazendo referência a ele, o rei, mas também está profeticamente se referindo a Cristo. Como igreja, não dependemos da nossa capacidade. Como povo de Deus, não dependemos do nosso status, mas da presença de Deus, que fortalece e guarda o seu povo em unidade, em amor, com um cuidado totalmente amoroso e libertador. Finalmente, o quarto e último ponto, a oração pelo cuidado divino, que é contínuo. Confere comigo o verso 9. Davi conclui pedindo: salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Davi reconhece que o povo é a herança do Senhor, propriedade preciosa e exclusiva de Deus. O cuidado é comparado ao de um pastor que alimenta, que guia, que trata, que cuida das suas ovelhas. Meu querido, eu e você precisamos depender continuamente de Deus. E não apenas nos tempos de crise, mas em todos os dias, nos bons e nem os tão bons assim, para sermos guiados, sustentados e fortalecidos. Concluindo, o Salmo nos mostra uma progressão espiritual. Primeiro, oração. Segundo, uma resposta. Terceiro, uma confiança. E em quarto, um louvor ao Senhor. E assim deve ser a nossa vida com Deus. Clamar, crer, experimentar o seu socorro e glorificá-lo. Se hoje você se sente fraco, inseguro ou cercado por terríveis batalhas, lembre-se que o Senhor ouve a sua oração. O Senhor é a sua força e o seu escudo. O Senhor é a fortaleza do seu povo. O Senhor cuida, alimenta e exalta aqueles que pertencem à sua herança. Corey ten Boom e a sua irmã Beth exclamavam em oração. Para uma veio a libertação por meio da morte, em que ela foi para junto de Deus. Para outra, a libertação veio do campo de concentração de Ravensbrück. E diz a história que ela foi liberta por um erro de burocracia, porque ela também estava na fila para ser morta. Mas a libertação de Corey serve de testemunho para nós até hoje, 80 anos após a guerra ter terminado. Mas ambas entenderam e viveram que Deus as sustentava sobrenaturalmente, mesmo em um campo de concentração terrível dos nazistas, porque Deus é força e escudo. Você quer confiar em Deus, viver assim, com essa força e esse escudo, os invencíveis? Feche seus olhos agora, ore comigo. Senhor meu Deus, bendito seja o teu nome, porque sei que ouves a voz das minhas súplicas. Muitas vezes, Pai, meu coração se sente fraco e cercado pelas lutas da vida, mas hoje eu me coloco diante de Ti, pedindo, ser a minha força, ser o meu escudo. Ó Pai, ajuda-me a confiar em Ti com todo o meu coração, mesmo quando não vejo nada, mesmo quando não vejo saída, mesmo quando os ventos são contrários.
que a minha confiança não esteja em mim, nem nos recursos humanos, mas em Ti, o Deus vivo que nunca falha. Pai, Tu és a fortaleza do Teu povo e a salvação dos que pertencem a Ti. Por isso eu peço, eu clamo, salva-me, sustenta-me e guia-me. Apacenta-me como teu rebanho, abençoa minha vida com a tua herança preciosa e levanta-me para que eu viva sempre para a tua glória. Senhor, que o meu coração aprenda a se alegrar em ti e que os meus lábios se abram para te louvar, mesmo em meio às batalhas, em nome de Jesus, meu Salvador e pastor, eu oro. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu querido. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você nos assiste pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, não esqueça de deixar o like para que o YouTube entenda que essa mensagem é importante e ofereça para muitas outras pessoas e assim outras também possam ser abençoadas. Deus te abençoe. Ó, e esta semana tem novidade no canal. Quinta-feira eu vou lançar a mensagem que eu preguei domingo passado lá na Igreja Batista da Prata. Se você assistiu e foi abençoado, pode assistir lá de novo. E se você não assistiu, quinta-feira à noite estará sendo lançada aqui a mensagem de domingo passado que fala sobre o poder da oração. Tá certo? Então, fique com Deus e que o Senhor a todos te abençoe. Até lá!